Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Vamos dar continuidade no estudo que estou fazendo, amém? Sobre a vinda do Senhor. Só que agora nós vamos usar o Velho Testamento. Irmãos, nós já falamos muito sobre isso, amém? Principalmente sobre alguns versículos que aqui eu vou usar, amém? Nós já falamos sobre isso. Agora nós vamos dar um zoom, amém? Focado nisso. Ressurreição, amém? A ressurreição dos mortos. Quando vai ser o arrebatamento da igreja, amém? E também que tem pessoas que não vão ressuscitar. Amém? Tudo no Velho Testamento, irmão. Amém? Porque muitos dizem que essas coisas não foram ditas no Velho Testamento, que esse arrebatamento, que é secreto, é só no Novo Testamento que tem. Irmão, o arrebatamento da igreja, depois da tribulação, está aqui, irmão. Só existe um arrebatamento, irmão. Amém? Um só arrebatamento. E esse arrebatamento será nos últimos dias, como o último vídeo que eu postei aí, de 2 Tessalonicenses. Amém? Será no último dia acontecerá esse arrebatamento. Amém? Existe duas ressurreições e um arrebatamento. Aqui dentro mesmo do Velho Testamento você acha um arrebatamento. Amém? No Novo Testamento você acha um arrebatamento. Amém? Dentro do Velho Testamento você acha duas ressurreições. Mas também dentro do Novo Testamento você também acha duas ressurreições. Amém? Um arrebatamento e duas ressurreições, irmãos. Porque um arrebatamento é no primeiro. Uma ressurreição ela é ligada junto com um arrebatamento. Amém? Essa é a primeira ressurreição, esse é o primeiro arrebatamento, é o único arrebatamento, né? Dizer assim, é o único arrebatamento. Depois do milênio, aí no milênio já é o trono branco, o julgamento de toda a carne. Aqueles que não ressuscitou no primeiro, amém, na primeira ressurreição, ele ressuscitará no trono branco na segunda ressurreição. Amém? O trono branco, irmão, ele é o último. O primeiro trono a ser estabelecido é o trono de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Aquele trono ali é na primeira vinda do Senhor, é o Senhor vindo. Amém? É a vinda do Senhor. Dizer assim, a primeira vinda não, a última, que o Senhor vem. Amém? O Senhor vem. Amém? E ele vem para reinar. Amém, irmãos? Como eu já falei aqui também, tem estudo aí falando sobre nós vamos reinar sobre a terra, nós seremos sacerdotes e ministros de Deus sobre a terra. Então vamos aqui, voltando no estudo, Isaías capítulo 26 vai dizer, aqui em Isaías, num contexto, amém, profético, num contexto do tempo do fim, claro que foi usado para aquele tempo, mas também, irmãos, é profetizado para o tempo do fim, amém? Para o tempo do fim. Aqui mesmo, aqui você já vê no 4 e o 5 aqui, você já vê que tem algo aqui, amém? Algo para prestar atenção, mas eu não vou ler sobre isso não, irmãos, porque tem outros assuntos aqui, amém? Aqui em Isaías 26, capítulo 24, ao capítulo 26, versículo 14, vai dizer, morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão. Por isso os visitantes e destruireis e apagareis toda a sua memória. O Senhor está dizendo, amém? O Senhor está dizendo, amém? Que os ímpios, porque aqui é uma profecia sobre os ímpios, amém? Que profetizando contra eles e dizendo, Isaías está falando que eles não hão de ressuscitar. Mas no próprio capítulo, amém? Que até fala, alegrai todos os confins da terra. Então você vai ver que depois aqui que você vê essa pregação aqui, amém, que fala que os ímpios não vão ressuscitar, Isaías vai dizer no versículo 19, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertai e exaltai os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho da
Eva, e a terra lançarás de si os seus mortos. Ele está falando que as pessoas que morreram e também ele, o cadáver dele, ressuscitarão. Então aqui já está dizendo que um povo não vai ressuscitar e outro povo vai ressuscitar. Isaías está falando: o meu cadáver, os vossos mortos e também o meu cadáver ressuscitará. E a palavra aqui nem é ressuscitar, irmão, é subir do pó da terra, porque não existe a palavra arrebatado, ressurreição. Amém? Ressurreição, não existe a palavra ressurreição, amém? A palavra aqui no hebraico é subir do pó da terra. É uma ressurreição, amém? Então vamos na sequência para Daniel, amém? Vamos voltar dentro de Isaías, amém, irmãos? Eu vou até colocar um papelzinho aqui para achar mais fácil. Apesar que nós não vamos voltar nesse ponto ali, mas em outra passagem. Então você está vendo que está falando que uns mortos vão ressuscitar e outros não. Amém? Da mesma forma que disse lá, vai ter uma primeira ressurreição, no Novo Testamento diz, vai ter uma nova ressurreição, e também uns não vão ressuscitar nessa primeira ressurreição. A mesma coisa que Isaías disse aqui, amém? Agora aqui, Daniel. Daniel, o Senhor vai dar para ele uma profecia, amém? E o Senhor vai falar o que com ele? No final do livro, a Daniel capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Disse que ele há de ressuscitar no fim dos dias, irmãos. Aqui você já está vendo o que? Ressurreição. Está falando que Isaías disse: eu vou ressuscitar, mas tem um povo que não vai. Amém? Mas nós confiamos no Senhor porque nós vamos ressuscitar. Agora o anjo está dizendo para Daniel: vai, Daniel, caminha, prossiga, porque tu has de descansar, mas levantarás na tua e te levantarás na tua herança no fim dos dias, porque ele morreria, mas está falando que ele ressuscitaria. E ele ressuscitará quando? Na primeira ressurreição. Amém, irmãos? Na primeira ressurreição. E aí vem, Ezequiel. Amém? Nossa, irmãos, eu não ia lá porque aqui é grande, viu? Aqui é grande. Aqui em Ezequiel, amém, vai dizer assim, filho do homem, já dizendo que Ezequiel se profetizando, amém, filho do homem. Quem que Jesus é? Filho do homem, amém? E Ezequiel vai profetizar sobre o que? Ossos secos. Na história ali, no literal, naquela época, foi por quê? Porque o povo estava morto espiritualmente. Amém? Como Jesus disse, quando um homem chega diante do Senhor, fala com o Senhor Jesus desse jeito assim: Senhor, deixa eu, como é que o Senhor Jesus fala? E o rapaz fala com o Senhor: deixa eu enterrar o meu pai, porque o meu pai morreu. Aí o Senhor Jesus fala com ele: deixe os mortos enterrar os seus mortos, porque aquele homem já estava morto espiritualmente. Os homens que estavam enterrando o pai deles, ao pai dele, mas ele não, ele que estava ouvindo a palavra do Senhor, ele estava vivo, aí o Senhor Jesus manda ele o quê? Pregai a palavra, entende? Pregai do reino, porque você ouviu a palavra e hoje você não está morto, mas sim vivo. A mesma forma o Senhor Jesus está usando aqui nos ossos, aqui está usando nos ossos, amém? Está falando, filho do homem, profetiza, porque esses homens estão mortos espiritualmente. Mas da mesma forma que o Senhor Jesus disse àquele homem, amém, ali, falando com ele que deixa os mortos enterrar os seus mortos e ele siga o Senhor e cumpra o chamado, da mesma forma que lá estava dizendo, o Senhor Jesus disse, a ressurreição também. Amém? Porque o Senhor haveria de ressuscitar
todos aqueles que ouvem a sua palavra hão de ressuscitar, da mesma forma que está acontecendo aqui. Amém? Por isso tem dupla porção aqui dentro. Você vai ver que ele vai mandar profetizar, ele vai profetizar e depois ele vai usar essa palavra 2 vezes aqui, suba do pó da terra, sobe. Amém? Vamos ler aqui rapidinho só para os irmãos verem. Eu não vou ler o começo, eu vou ler aqui já o versículo 7, porque aqui o Senhor Deus vai falar com ele. Ali tem uns ossos e o Senhor Deus vai falar com ele. Aí fala assim: então profetiza como se me deu a ordem, e ouvi um rugido entre enquanto eu profetizava, e eis que se fez um remuliços, e os ossos se achegavam, cada osso aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram e carnes, e cresceram a carne, e estendeu-se pelos sobre estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, e o espírito assopraram sobre estes mortos para que vivas. Então, ele vai profetizar, amém, irmãos? Ele vai profetizar, esses mortos vão ressuscitar. Da mesma forma que o próprio Senhor Jesus vai falar que que os anjos vá para os 4 cantos dessa terra e junte aos escolhidos dele. Amém? Junte aos escolhidos dele. Vamos continuar. E profetizei com ele. Me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se multiplicaram e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Irmãos, tinha ossos para tudo quanto é lado. Olhe para hoje, como é que vai ser a ressurreição. Tem ossos para tudo quanto é lado. Mas o Filho do Homem, que é Jesus, foi dado ele ordens, profetiza. Ele vai profetizar, irmãos. E os ossos vão se encaixar nos corpos, vão se montar, vão se juntar. E vai ter a ressurreição, um grande exército. Esse exército é o exército de Deus. Só que, igual eu disse, está profetizando que para o tempo deles que eles estavam mortos espirituais, sim, para eles reviver. Amém? Igual vai falar, então me diz, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz eles, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Jerusalém. Ele está primeiramente falando de algo espiritual, mas está trazendo algo literal. Ele está dizendo, subirão. Amém, irmãos? Subirão. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir. Amém, irmãos? Subir. Subir das vossas sepulturas, ó povo de Israel. Ele vai tornar a repetir isso, irmão, para nós ficar bem claro. Ele está falando essa profecia 2 vezes. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Ele está falando de uma ressurreição, irmãos. Amém? De uma ressurreição. Farei vós sair da sua sepultura. Primeiro, irmãos, sair da sepultura. E quando eu abrir as vossas sepulturas, vós subirão das vossas sepulturas. Ele vai abrir,
as pessoas vão ter vida e vai fazer o quê? Vai subir, irmão, vai encontrar com ele. E aqui é uma profecia para o tempo do fim? Sim. Nós não vamos fazer o estudo aqui, irmão, totalmente, amém? Mas eu vou pegar uns pontos para os irmãos entender. Tu, porém, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de seus companheiros. Aqui ele já está dizendo de quê, irmãos? Que pega uma vara, falando de quem? De Judá e de Israel, mas porque quando as 10 tribos foram tiradas, amém, irmão, e espalhadas, teve um remanescente que teve em Judá, que conviveu com Judá e mesclou o povo ali, amém? Por isso ele está falando de Judá e de Israel, porque teve um pouco do povo que se mesclou. Agora, quando ele fala de José, é as 10 tribos. José faz parte das 10 tribos. Efraim é o povo que for espalhado. Efraim, você sabe que tem uma promessa dos gentios. Pegarão as 10 tribos que foram espalhadas, que já vem de José, e também sobre Efraim. Amém? Que Deus colocou promessa sobre a cabeça de Efraim. Aí tem um estudo que eu falei sobre isso. Amém? Olha o que ele diz: ajuntai uma a outra, para que se una e se torne uma só vara na tua mão. Amém? Na mão de quem? Do Senhor Jesus, irmão. Ele está profetizando aqui, filho do homem. Quem é? Está falando de Ezequiel, mas sombra de Jesus, do Senhor Jesus. Quanto te falareis aos filhos de teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significa essas coisas? Tu ele dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as juntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e eles se farão uma só na minha mão. Amém? Eu vou dar um pulo aqui porque tem outras coisas para nós estudar. Nós estamos falando da vinda do Senhor. 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um rei será rei sobre todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais. Para o futuro, se dividirá em duas nações. Porque, irmão, você sabe que a casa de Judá e a casa de Israel, elas se desmembraram. Amém? No trono de Salomão ali. Depois que Salomão pecou, entrou o filho dele, Deus desmembrou. Aí agora o Senhor está dizendo que vai levantar um homem, um rei, que é Jesus, que ele está com essa vara na mão ali de Ezequiel, amém? Filho do homem. E o Senhor Jesus vai juntar Judá e Israel, uma casa só, a casa de Israel, a Israel de Deus, como Gálatas, capítulo 3, se eu não me engano aqui, capítulo 3 ou capítulo 4, ali no final, que Paulo vai dizer que todos que estão no corpo de Cristo, gentios e judeus, amém, que serviram ao Senhor, são a casa de Israel, amém? Ele está dizendo que essas tribos aqui, que as 12 tribos que ele tinha espalhado, jogado nas nações, ele pegará e juntará as varas, as duas casas serão unidas, porque aqui o Senhor, quando chamar as 12 tribos, a igreja também estará no meio, porque é o corpo de Cristo, e Cristo estará reinando sobre elas, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei assim. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha na sequência no 24. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Davi já morreu, mas está falando de Jesus aqui.
Amém? Está falando do Senhor Jesus aqui. Olha o 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitarão vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Está falando do Senhor Jesus. É uma profecia, irmão, que do capítulo 1, do capítulo 37 até chegar no final, tá falando de Jesus e de Deus, tá falando da aliança do Senhor, amém, que colocará um homem, que, como diz aqui, até Davi, amém, mas é o Senhor Jesus. Aí vem no 26, farei com ele uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo está com ele e com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. É a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. Aqui ele já está falando do arrebatamento. Aqui primeiro ele fala o quê? Que os mortos ressuscitarão, subirão. E o que ele vai fazer? Uma só vara, vai chamar as 12 tribos e restaurará, amém, o reino, como ele disse no capítulo 1 de Atos, quando um discípulo pergunta ao Senhor, restaurará Israel nesse tempo? O Senhor Jesus fala, não compete a ti saber os tempos, mas sim o Senhor Deus. E é nesse tempo que ele restaura as 12 tribos e chama a igreja. Amém? Porque quando chama as 12 tribos, irmão, pode ter certeza que a igreja vai junto. E quem o Senhor coloca aqui? O seu servo, Jesus, para habitar no meio deles para sempre. Amém? E aqui começa o reinado do Senhor. Amém? Então você entende aqui, está falando de um arrebatamento, está falando de ressurreição, arrebatamento, milênio, amém? Milênio, falando do milênio que Cristo há de reinar sobre eles, o reinado que Cristo vai reinar o quê? Por 1000 anos, amém? Aqui falando já do milênio. Agora vamos voltar aqui em Isaías. Você viu ali uma ressurreição? Viu? Amém? Agora vamos em Isaías. Nossa, deu um branco. Isaías, aqui, 40. Isaías 40. Olha aqui, irmãos, o que está escrito? Aqui você já sabe que é uma profecia, Isaías 40, falando do tempo do fim, irmãos. Amém? Do tempo do fim, falando da primeira vinda do Senhor e falando da segunda vinda do Senhor. Isaías 40, versículo 10, olha para você ver, só para você ter uma noção que está falando do tempo do fim. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominarás por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário adiante da sua face. Olha, o Senhor vem, falando da vinda do Senhor, amém? E segundo, que o galardão está com ele. Vai te lembrar de quê? De Apocalipse. Apocalipse fala que o Senhor vem e vai dar galardão aos seus escolhidos. Vamos aqui em Apocalipse, amém, irmãos? Até parei o vídeo para dar tempo. Não ia vir aqui no Novo Testamento não, mas só para ler isso aqui para os irmãos. Apocalipse, capítulo 22, né? Aí vem ali o 7 já fala, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele está falando que ele há de vir, não veio ainda, mas há de vir. Guarda as palavras das profecias desse livro. Olha o versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão estás comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo venho, e o meu galardão estás comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Aí você volta aqui para Isaías. Você volta para Isaías, o que diz? Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominarás por ele. E eis que o seu galardão estás com ele,
e o seu salário diante da sua face. Ele está falando que o Senhor há de vir. Agora vamos ler aqui. Você entendeu que aqui é profético? Sim. Se nós fosse estudar, irmão, você ia ver o tanto de revelação que tem aqui dentro. Amém? Mas eu só estou pegando os pontos aqui para mostrar aos irmãos. É só você ir atrás de pontos que ainda não se cumpriu, que vai ter revelação lá, falar de ressurreição, arrebatamento. Pontos que a Bíblia ainda não se cumpriu, irmão. Ali é messiânico, amém? O capítulo é messiânico. Agora vamos aqui. Isaías 40, versículo 28. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Ele dá, está falando que ele dá, amém? Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Primeiro ele fala, ele dá, primeiro ele fala, ele dá forças aos cansados e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Amém? Aí ele fala que os jovens se cansarão e se fatigarão. Os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olhe bem, irmãos, preste atenção no que ele está dizendo. Deus é o quê? Nem se cansa, nem se fadiga. Os que confiam nele, o que faz? Não se cansam, nem se fadigam, caminharão e não se fadigará. Olha para o dia de hoje. Olha para você. Faz uma corrida, para o vídeo e faz uma corrida na sua casa aí. Se você não vai estar cansado, respiração até, entende? Ele está falando aqui, irmão, transferência de corpos. Você será como Deus. É isso que ele está falando aqui. Lembra de Jesus? O Senhor Jesus vai dizer lá no capítulo de João, versículo 10, versículo aqui é capítulo 10, versículo 34, 35. Não sabeis vós que sois deuses? Ele chamou os homens de Deus, de deuses, irmão. Por quê? Ele usou essa palavra deuses, porque somos filhos de Deus, irmão. Nós seremos como Deus, irmão. Amém? Olha aqui, Deus não se cansa, nem se fadiga, irmãos. Ele não se fadiga. Ele fala, mas os que confiam no Senhor, irmãos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como asa, como águia. O arrebatamento da igreja aqui. Primeiramente, renova as suas forças. Primeiramente, por que renova as suas forças? Primeiro que você estava morto. Primeiramente que você estava morto. Amém? Ressuscitou. E ele te deu o quê? Transferência de corpos, irmão. Renovou as suas forças. Você estava abatido, mas ele renovou as suas forças. Renovou as suas forças. Depois que você ressuscita e seu corpo é transformado, o que ele fala? Subirão com asas como águia. Aí vem agora na sequência. Depois que você está perante ao Senhor, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por quê? Você agora parece com o Senhor Deus. Você é filho de Deus. Você tem um corpo transformado. Amém? O seu corpo está sendo transformado, irmão. Por isso você é renovado as suas forças. Amém, irmãos? Ele está falando de algo, irmão, que você hoje correndo você cansa, mas ele está falando de algo espiritual, algo literal que vai acontecer. Primeiro na ressurreição, depois a transformação de corpos, porque pareceremos com o Senhor Deus. Amém? Pareceremos com o Senhor Deus. O Senhor Deus, ele não se cansa e não se fadiga. Assim será o povo que confia nele.
igual fala, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarás. Por isso ele está falando aqui agora de uma transferência de corpos, o arrebatamento da igreja. Primeiro, ressuscita, transforma seu corpo, você é arrebatado ao Senhor. Aí você agora já não cansa e não se fadiga mais. O seu corpo agora é glorioso, porque você agora parece o Senhor Deus. Você se tornou filho do Deus Altíssimo. Amém? Você se tornou filho do Deus Altíssimo. Aí você fala, hoje nós não somos filhos? Irmãos, hoje, pela fé, somos. Mas ele que vai dizer naquele grande dia, ele que vai falar seu nome. Levanta, fulano, aí você ressuscitarás. Amém? Naquele dia ele confirmará, vós sois meu filho. E nós diremos, o Senhor é o nosso Deus. Ele há de confirmar isso. Amém? Aqui, ó. Tá aqui, ó. O Senhor Jesus vai falar com eles aqui, ó. Quando o Senhor Jesus fala, né? Que ele é filho de Deus, amém? Aí eles começam a achar que o Senhor Jesus está blasfemando e tudo. Aí o Senhor Jesus vai falar no 34. Respondeu ele, Jesus, não está escrito nas vossas leis? Eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Porque se Deus chamou os homens de deuses, lá em Salmos, capítulo 62, amém? Aqui o Senhor Jesus está falando, eu sou o Filho de Deus. E se vós guardai as palavras do Senhor, vós serão filhos de Deus. Aí você terá o corpo glorificado, será arrebatado ao Senhor, suas forças serão renovadas, não se cansarão, não se fadigará, porque vós sois filho do Deus Altíssimo, e terá o corpo transformados. Amém? Aí vamos aqui para Daniel, para encerrar, amém, irmãos? Para encerrar. Daniel. Aí vai falar assim, você viu que Isaías também disse também de uma ressurreição, que o povo não há de ressuscitar, amém? Aí fala aqui no 2, Daniel capítulo 12, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, não é a palavra ressuscitar aqui, mas subirão, amém? Mas vamos usar a palavra ressuscitarão, amém? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém? Você já está vendo que pessoas vão ressuscitar, amém? E outras para a vergonha eterna. Está falando de duas ressurreições. Duas ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para a vergonha. Duas ressurreições. Amém? A Bíblia já te mostrou aqui um arrebatamento, uma transferência de corpos, amém? Uma transferência de corpos. Duas ressurreições, uma dos santos, amém? Uma dos santos. Agora vem, os que forem sábios, e você viu que a primeira ressurreição é dos santos, irmão. Você viu lá que primeiro Ezequiel, aquele povo ali, é o Israel de Deus. Amém? Serão transformados e entrarão no milênio, ali está falando do milênio, o reinado do Senhor Deus aqui. Amém? Aí vem, agora, os que forem sábios, aqui ó, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinaram a justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Aqui já está dizendo que os que forem sábios no reino do Senhor, os que forem sábios no reino do Senhor, amém? Resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que muitos ensinaram a justiça, como as estrelas, sempre, eternamente. Eles terão brilhos. Aqui é parte de galadão, amém? Aí você vai lembrar lá de Paulo. O fogo do Senhor passará sobre as nossas obras. Amém? Aquele que ensinou errado, serão queimadas as suas obras. Mas aqueles, irmãos, que o fogo passar, receberão galadão.
Amém? E aqui você vai ver que você vai lembrar de 1 Coríntios, capítulo 15, que vai falar as estrelas. Você lembra das estrelas? Olha para o céu, você vê as estrelas. Tem umas que brilham muito, tem umas que brilham pouco. Mas todas têm brilho. Mas só que uma brilha mais do que a outra. Você vai lembrar também dos talentos. Amém? Recebeu 5, multiplicou para 10. Outro tinha 2, multiplicou para 4. Aquele que tinha 1 escondeu, foi jogado no lago de fogo. E pegou esse talento que esse tinha e foi dado ao outro. O outro ficou com 11. Amém? Ficou com 11. Ainda pegou os 10 que ele tinha, multiplicou para 10 e ainda recebeu mais. É assim no reino do Senhor. Amém? Isso ele está trazendo para nós, irmão. Então você vê aqui primeiro que eles morreriam, mas ressuscitariam. E quando eles ressuscitam, você vê os corpos ali todos espalhados, ossos e ossos, sem carne e sem nada. Mas o Filho do Homem diz, ossos e ossos se una, e eles vão se unir. Amém? Carne entra, peles entra, e depois ele vai falar dos 4 cantos, o Espírito vem sobre os homens. Aí você vai lembrar também de Apocalipse capítulo 11. Amém? No versículo ali que quando as testemunhas tem 3 dias e meio que estavam mortos ali, o Senhor manda o Espírito, vem e entra neles, e o Espírito entra e dá vida para eles e eles ressuscitam. Aí o Senhor fala, vem, sobe. E ele sobe, da mesma forma vai acontecer aqui. Depois que eles são transformados ali, os seus corpos, como você viu em Isaías, corpos transformados, irmãos. Amém? Encontraremos ao Senhor aonde? Nos ares, porque ele vai falar, sobe. Então, aqui no Velho Testamento, está falando dessas coisas, irmãos. Aqui no Velho Testamento fala de ressurreição, arrebatamento, e tem muito mais aqui que eu não li. Mas como nós já estamos 36, eu vou deixar para nós ler depois, em outro estudo. Amém? Porque, vamos aqui rapidinho. Olha pra você ver, tem muita coisa, irmão. Só que aí, vamos aqui rapidinho, em Isaías 27. E será naquele dia que o Senhor debrulhará seu cereal, desde as correntes do rio até ao rio do Egito. E vós, os filhos de Israel, serão recolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Virão para adorar ao Senhor. Você lembra que o anticristo fala da Assíria, está profetizado sobre ele, e aqui está falando que o Senhor há de recolher povo no meio da Assíria, com o som de uma trombeta, grande trombeta. Amém, irmão? Grande trombeta, você está vendo que tem som de trombeta, tem recolhimento de um em um, tem arrebatamento, tem transferência de corpos, tudo aqui dentro. Só que temos que prestar atenção nesses pontos. Amém? O estudo fica por aqui, irmãos, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e entendimento de tudo que é dele. E viemos não só ler, mas viver a palavra. E antes de você ler, irmãos, dobra seus joelhos, fala com o Senhor Deus. E depois que você falou com o Senhor Deus, abra as escrituras e comece a estudar.